Você é terapeuta? Que bom! Você não é terapeuta ainda, mas quer ser terapeuta? Ótimo! Seja bem-vindo aqui ao Terapeuta de Sucesso. Seja bem-vindo ao Terapeuta Cast. O papo de hoje é sobre ser terapeuta. Colega, você não pode perder o papo de hoje de jeito nenhum. Nós vamos estar falando sobre 8 motivos para você se tornar um terapeuta, mas não um terapeuta de qualquer linha, um terapeuta familiar, sistêmico. Isso aí. Você já é terapeuta? Que linha de trabalho você usa? Deixa aqui nos comentários para mim, colega, para eu saber quais são os terapeutas que andam acompanhando aqui o nosso trabalho. Mas o papo hoje é para você que quer se tornar terapeuta familiar, e especialmente terapeuta familiar sistêmico. Então o papo é muito bom. Olha só o título que a gente colocou na live de hoje: 8 motivos maravilhosos para você se tornar um terapeuta familiar sistêmico. Gostou aí? Pois é, eu vou já anotar esse tema aqui, vou fixar, deixar fixado para os colegas irem entrando e irem vendo. Mas eu só quero falar para você que hoje a gente tem uma presença mais do que especial, porque a gente vai estar recebendo hoje o professor Dr. Joel Teixeira. Ele é o nosso diretor do Instituto Famílias Funcionais, que é um instituto que é formador dos profissionais em terapia familiar sistêmica. Então, sim, hoje o papo é bom e é bom demais. A gente vai falar sobre um pouco da formação do terapeuta familiar sistêmico, como é que esse negócio funciona. Mas a gente vai focar realmente nos motivos que nos levaram a nos tornar terapeutas e que vão fazer de você também um terapeuta excelente. Vão ajudar você a dar aquele up na profissão que você está procurando e vão ajudar você a perceber que o caminho de se tornar terapeuta era o caminho que você estava imaginando que seria. Ok, eu já vi que o Joel entrou aqui através do Instituto Famílias Funcionais. Eu vou colocar o nosso título e vou fixar o nosso título aqui primeiro, tá? Nós vamos trabalhar hoje com os 8 motivos maravilhosos para ser um terapeuta. Então, vou publicar isso aqui e vou fixar para deixar fixado. Ok, já fixei o título. E agora a gente pode realmente começar o nosso papo. Eu sei que o horário que a gente faz no Terapeuta Cast, nas quintas-feiras de tarde, 4 da tarde, ele não é um horário muito bom para os colegas. Mas eu também sei que os colegas que estão interessados, eles vêm aqui depois e eles assistem, né? Porque a maioria dos colegas está trabalhando, atendendo nesse horário. Inclusive eu agora depois das 5 horas. Mas a gente separa esse tempo para vir aqui conversar e trazer sempre dicas excelentes para os colegas que acompanham o Terapeuta Cast. Deixa eu ver que eu já tenho um pedido aqui. Ok. Joel, estou aceitando. E a gente já pode começar a conversa. Olá, olá, Beleza. Olá, olá. Vamos ajeitando tudo a câmera bem? aqui. Tudo jóia. Sim, Claudilene. Boa tarde, Joel. Já vou te Boa cumprimentar direito. tarde, Só estou ajeitando minha câmera aqui, tranquilo. tá? Acho que agora tá ok. Tá, acho que agora estamos nós dois aparecendo bem. Mais ou Ok. menos do mesmo tamanho. Uhum. Joel, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Terapeuta de Sucesso. Hoje você está participando do Terapeuta Cast, que é o quadro que a gente criou nas quartas-feiras de tarde, às 16 horas, com o intuito de receber um colega, enfim, um profissional que possa contar para nós um pouco da sua história
e possa trazer dicas importantes para os terapeutas. Então, você é muito Sim, bem-vindo por aqui. obrigado. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Já temos a Madalena que está entrando. Boa tarde, Madalena. Madalena já é prata da casa, porque ela já nos acompanha há tempo, já é aluna. Coisa boa. Eu comecei a live explicando que o assunto de hoje é para as pessoas que desejam se tornar terapeutas, né? Ou para aqueles que já são terapeutas, mas querem, de repente, de uma linha diferente e querem entender um pouco do processo da terapia sistêmica. E que a gente vai contar hoje 8 motivos maravilhosos para a pessoa se tornar um terapeuta familiar sistêmico. Afinal de contas, a gente tem que vender o nosso peixe, né, Joel? Exatamente. Estamos aí para formar terapeutas, né, gente? Aham, Nós, eu e você, já estamos nessa caminhada há vários anos, né? E carregando uma bagagem, né? sim. E eu vejo assim que deu tão certo a nossa história como terapeuta, foi tão interessante, né? Aham. E eu e a Claudilene, para quem não sabe, nós fizemos a nossa formação juntos lá em 1900 e bolinhas, né? Não Aham. vamos dizer anos, É, a mas gente faz nem conta bastante. quando foi. E nessa jornada já pudemos interar e atender inúmeras famílias, casais, indivíduos, Uhum. dentro da nossa abordagem sistêmica, que é maravilhosa, né? E, Sem dúvida. com certeza, hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência, já que o foco é esse, né? Sim, Da minha sim. experiência nesses anos todos Hoje a gente de... quer saber um pouco da tua história, assim, como é que você, por que você resolveu ser terapeuta? O que passou na tua cabeça, assim? Não tinha nada para fazer e pensou assim, vou ser terapeuta, né? Como é que É, foi isso para ti? E é, como é que foi o início para ti? Conta aí pra gente. sim. Na realidade, assim, ó, desde que me conheço por gente, Uhum, eu me deparei com o sofrimento e a dor do ser humano, tá? uhum, E sim, isso está incrustado dentro da minha própria história familiar, né? certo? E você sabe que quando nós somos crianças, a gente observa a nossa família e a gente quer resolver os problemas da nossa família O tempo todo. o tempo todo. A gente se Uhum, oferece para isso, né? uhum, E nós vemos e a gente sabe, né, que muitas dessas histórias elas são traumáticas, doloridas, porque nós vimos com aquele olhar infantil, não sim, com o nosso olhar de adulto que hoje somos, né? aham, Me incomodava as minhas andanças. Eu sou o quarto filho de uma família uhum, de 4, né? Eu sou caçula e eu fui escalado para acompanhar minha mãe nas inúmeras idas e vindas dela ao SUS, que antigamente chamava INPS, aqueles que são mais experientes na vida pegar essa sabem, fase, aham, que é o atendimento de saúde pública, né? Posto de uhum, saúde. E então eu acompanhava a minha mãe e a minha mãe queixava-se de muita dor no corpo, dor nas costas, né? Dor na coluna. E a minha mãe, ela chorava de dor. E eu entrava junto nos consultórios. Eu tinha acho que uns 7 anos, eu já comecei essa jornada, né? Eu acho que uhum, até antes. E eu lembro de ir de mão dada com a minha mãe até lá no centro da cidade, e onde ia procurar recursos para sua dor. E a sim, minha mãe ia e vinha e ninguém resolvia o problema da dor da minha mãe. E em algumas vezes, hoje, como profissional que sou, eu entendo muito bem, porque me tornei especialista na dor. Então, muito me incomodava, eu pensava assim, mas ninguém tem a solução para a dor da minha mãe. aham, E muitas vezes os médicos mandavam fazer raio-x da coluna e ela não era tão, ela era jovem ainda, né?
e eles olhavam o raio-x e diziam assim, a senhora não tem nada. Aí eu ficava pensando, como que uma pessoa que não tem nada, ela tem dor e chora de dor, Aham. né? Com o passar do tempo, eu fui entendendo. Só que aquilo me marcou tanto que eu peguei aquilo como uma missão. Eu vou curar a dor das pessoas. E assim eu fui, né? Na primeira instância, eu estava muito envolvido na questão de educação também, porque era uma missão do meu pai. Meu pai dizia que a gente tinha que estudar para sair da pobreza, né? Aham. Eu gostava muito de estudar e me encantei também com o ensinar. Então, a minha primeira faculdade foi na área de educação, eu fui professor, Aham. né? Uns anos, da rede adventista de educação. E aí o que aconteceu? Eu segui com aquela coisa da dor, né, na minha cabeça. Mas eu preciso curar a dor, ok? Eu sou professor, eu gosto de ensinar, mas eu quero é curar a dor das pessoas. E aí eu fui para a área da saúde. Aí Certo. eu fiz a formação como fisioterapeuta, que já Aham. fazem 36 anos, e depois que eu me formei, eu fui à caça da dor. trinta e E eu seis fui anos na fisioterapia. Quer dizer, 36 vem anos atrás, né? atrás, 36 tá? anos atrás, eu me formei como Então tu fisioterapeuta. era só um gurizinho. Tá bom. E aí, o que que aconteceu? Dentro daquela busca, eu fui olhar todas as áreas, né, Uhum. da terapia que lida com dor também. E Certo. eu fui para a área da dor. E aí eu fiz uma formação em osteopatia, que é trabalhar a dor na coluna das pessoas, né? Aham. Porque Sim, sei, não sei por quê. sei por quê. E eu, nessa busca constante, eu vivi estudando. Aliás, desde que eu me entendo por gente, eu sou Uhum. estudante, né? E eu fiz inúmeras formações, cursos, né? E fui parar lá na Espanha. Só que antes de eu ir para a Espanha, a gente já se conhecia, né, Claudilene? Lá na Sim, formação. aham. E o que que aconteceu? Por que que eu me tornei terapeuta? Porque eu Uhum. acabei desenvolvendo uma habilidade de escutar as pessoas. E ali no meu trabalho, trabalhei em hospital, trabalhei em clínicas, trabalhei em consultório particular, eu Uhum. ouvia as pessoas, né? E a fisioterapia é uma área boa de ouvir as pessoas, Ah, porque você está sim. Eu trabalhando o chamo corpo. de eu chamo de escutatória, porque tem a oratória, É, né? eu me especializei em escutatória. O Aham. que aconteceu, Claudilene? Eu já tinha feito. Daí o seguinte, eu não tinha ainda feito o curso e a formação em terapia sistêmica, né? Tá. Eu tinha pacientes que eles melhoravam daquilo que eles vieram buscar tratamento. Só Aham. que eles não queriam parar de ir lá no meu consultório. Eles Aí queriam eu, ter os ouvidos. aí eu dizia assim, mas dona Fulana, eu já lhe dei alta, a senhora aqui está de novo. Não, eu vim aqui porque eu quero conversar sobre a minha família. Aham. Eu me lembro muito bem de uma senhora que ela era sozinha, tinha um filho que morava no Canadá, e ela me trazia fotografias da família, né? E eu pensava assim, bom, eu não tenho formação nessa área, então como que eu vou cobrar para fazer um atendimento nessa área? Tudo bem, naquela época eu era expert em escutar, né? Aham. E aí, um dia, no meu consultório, bateu uma freira. E essa freira disse assim, olha, em Porto Alegre tem um instituto e lá tem uma tal de professora Marli, e ela é Aham. uma excelente formadora de terapeutas familiares. E essa instituição, ela forma, a nível de pós-graduação, os terapeutas familiares. E eu fui bater lá. E descobriu a Bati lá, famosa Marli. a famosa Marli. Na época, como faz muitos anos, né, Aham. a terapia familiar era mais restrita a psicólogos, a psiquiatras, a assistentes sociais, né? Uhum.
E aí eu fiz a entrevista e ela não me aceitou no curso. Nossa, Aí Marli te reprovou. ela não me aceitou porque ela achava que eu era da área da educação, da área da Aham. saúde, enfim. Ela disse para mim assim: olha, nós também temos aqui na instituição o curso de mediação. Eu falei, não, mas eu não quero ser mediadora, eu quero ser terapeuta de casais e de família. Sim, sim. Tá. Aí, na sequência, no semestre seguinte, eu bati lá de novo, né? Eu disse assim, escuta, tu vai ou não vai me aceitar nesse Daí ela curso? te obrigou. Ela me aceitou. E, resumindo a história, no final, eu acabei sendo professor da instituição e Muito durante legal. alguns anos eu dava aula lado a lado com ela, que era uma PhD nessa área, tinha 300 Sim. mil filhos, Saudosa era Marliolina. escritora, tem Aham. livros escritos na área de terapia familiar sistêmica, e ela foi minha mentora, né? Ela me Sim, ela era uma formou, expert, né? foi também tua formadora, né? Aham. E aí, Claudilene, só que assim, ó, veja bem, no começo não deu muito certo, eu como terapeuta sistêmico, terapeuta de família. O que Por aconteceu, que assim, que te que fez não pensar que deu não estava? muito certo? Aham. Porque dentro da minha missão, eu queria tirar a dor das pessoas, mas eu queria curá-las, porque eu tinha impregnado isso na cabeça, que eu era da área da saúde, tinha que curar as Sim, pessoas. levar a cura. Né? E eu, muitas vezes, me colocava no papel de salvador da pátria. Aham. E Entendi. aí ficava naquela. Eu queria que a pessoa saísse da dor e do sofrimento, Aham. e ela não queria sair. Uhum. E aí, quem tem mais poder, o terapeuta ou o cliente? E aí eu me encontrei com uma outra pessoa que você também conheceu, fez formação, que foi o doutor Adalberto Barreto, que é Ah, um sim. Aham. psiquiatra, Também um expert. e ele fez toda uma trajetória da dor ao sofrimento. Uhum. E nas pesquisas dele, como doutor da Universidade Federal, lá do Ceará, ele era professor de psiquiatria, hoje ele está aposentado, ele buscava, ele fez algumas pesquisas numa unidade básica de saúde e descobriu que a grande maioria, quase 90%, 80 e tantos por cento das pessoas que procuravam uma unidade básica de saúde, elas procuravam por sofrimento e não Uhum. por doenças. E aí ele começou a trabalhar essa questão da dor e do sofrimento. Aí eu me encontro com essa abordagem e eu descubro que eu não posso ocupar o papel de salvador da pátria. Que eu não vou salvar todas as pessoas que eu encontro, que eu Aham. não vou salvar os casais que eu trabalho e não vou salvar as famílias que eu atendo. Nossa, Joel, então assim, Porque esse entendimento ele deve ter feito assim uma virada de chave, como a gente chama, para ti, né? Ele foi, virou o teu entendimento. foi uma virada de chave. E aí, um dia, veja bem, lá na minha história pregressa, um Aham. dia eu recebi uma senhora com muita dor, lá no tempo da dor física apenas. Certo. O filho veio junto e ele falou para mim assim, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você curar a dor da minha mãe, ela vai morrer. Aí eu fiquei pensando, como assim? Se curar a dor dessa pessoa, ela vai morrer? Aham. Aí ele disse que a dor da minha mãe é a razão da existência da vida Dela. dela. Então, veja bem, quando nós, terapeutas, vamos atender uma pessoa, e eu e você como formadores na área de Uhum. terapia familiar, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o terapeuta nunca pode querer mais do que o seu cliente ou sua família ou casal que ele está atendendo. Né? Então, o que deu errado lá atrás, logo no começo, era a minha ansiedade de curar o sofrimento das Uhum. famílias. Muitas vezes elas não queriam ser curadas. Está entendendo?
Sim, Então, entendo aí foi, perfeitamente. foi a minha virada de chave, Sim. porque, inclusive, eu tô, na segunda-feira à noite, eu vou dar uma aula na faculdade sobre, no pós-graduação, Aham, sobre essa questão, né? aham, Que o terapeuta não tem o poder de tirar a família, o casal ou o indivíduo do sofrimento e da dor. Ele tem que uhum, querer, ele tem que sim, querer sair. uhum, E aí veio toda essa questão que muitas vezes a pessoa só sai daquela posição quando ela não aguenta mais o sofrimento. E algumas ainda sim, não saem, uhum, né? Porque quando a gente vai estudar neurociência, a gente vê que o cérebro às vezes faz leituras de scanner, que são leituras um pouco simplificadas, e ele prefere o sofrimento conhecido do que a liberdade desconhecida. desconhecida, Hum? sim. E há Então ganhos também, né? Por mais ganhos, estranho que pareça falar assim, mas há ganhos, né? Dentro dessas situações. exatamente. Joel, deixa eu dar boa tarde para quem está aqui, para quem está Uhum. entrando. Pessoal, manda coraçãozinho pra gente, que tanto eu quanto o Joel, a gente gosta dos coraçõezinhos, tá? Manda coraçãozinho aí pra nós. Manda um aviãozinho também, um aviãozinho fica ali no canto canto direito, no canto inferior direito. Manda um aviãozinho para pelo menos mais um colega, e depois o colega vai vir aqui assistir. Depois eu vou deixar a Uhum. live salva. O Joel pode compartilhar no Instituto, a gente vai compartilhar com alguns colegas, vamos colocar nos grupos, tá? Para o pessoal ir vendo. Mas manda o aviãozinho que ajuda muito, porque esse assunto ele é muito, 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 muito importante para o colega que está começando, especialmente como Uhum. terapeuta, para aquele que está sonhando ser terapeuta para curar a dor dos outros, né? Ou para Uhum. resolver os problemas das famílias. Então, é um assunto muito importante que a gente está fazendo. Vamos dando um aviãozinho aí, vamos divulgando. Ok. Então, Claudilene, ali começou, quando eu entendi nós tivemos uma professora que tu deve lembrar, chamada Maria Tereza, Uhum, que é uma grande terapeuta da Grande Porto com Alegre, certeza. Serra Gaúcha, e ela dizia assim, ó, só se cura aquilo que é digno de cura. E o que é digno de cura? É aquilo que a pessoa quer, que ela aceita, Uhum, que ela quer e que ela aceita, né? sim. Então, muitas vezes, eu sempre falo para os alunos que existe a síndrome do novo terapeuta. A síndrome do novo terapeuta ele acha que vai curar todo mundo, que Uhum, todo mundo que entrar em contato com ele vai sair da sua dor e do seu sofrimento. Mas não é assim. Porque tem muitas pessoas que querem o resultado, mas não querem o o processo. processo. O processo é doloroso, o processo é doloroso, né? E aí vem aquela afirmação, né? Que só formam pérolas ostras feridas. Eu me tornei terapeuta porque eu fui ferido pela dor de ver lá na infância uma mãe Uhum, em sofrimento com dor. sim. Depois, Claudilene, eu, como terapeuta, eu pude entender que a dor da minha mãe era a expressão do sofrimento da alma dela por Uhum, ter vindo de família desestruturada, disfuncional, onde havia uhum, alcoolismo, violência doméstica e uhum, uma série de coisas. E ela, então, se tornou uma paciente crônica de uhum. dor, uma pessoa com dor crônica, mas na realidade era a dor da alma. Que não apareciam nos exames, né? Porque o médico dizia, se a minha história não tem nada. Exatamente. E aí, como se não bastasse, tu conhece minhas irmãs, elas Uhum. também se tornaram terapeutas, Não né? sei por quê. Uma é psicóloga e é terapeuta sistêmica também, Uhum. e a outra é nutricionista e é terapeuta familiar sistêmica também. Por Uhum. quê? Talvez a gente teve que, para dar vazão à dor da mãe, não podia só ter um terapeuta na família, se bem que a gente sabe que a gente não tem. Minha mãe faz terapia, mas é com uma colega nossa hoje, né? Não é Sim, com a sim. gente. Uhum. Mas aí houve assim um entendimento e uma ampliação.
E a Uhum. partir daquilo ali, Claudilene, eu comecei a me ver como uma pessoa, por exemplo, eu comecei a olhar para dentro de mim, né? Uhum. Da onde vem minha força, da onde vem minha dor, da onde vem minhas limitações. E aí, nessa busca do autoconhecimento, ao expandir a consciência, que a gente sempre fala, né? Que Sim, nós precisamos expandir a nossa consciência para sairmos dos lugares em que estamos, sim. né? Ou nos colocar, enfim, não importa, né? Porque a gente sabe que quando a gente nasce dentro de uma família, a gente não começa uma história, a gente entra dentro de uma história que já tem um roteiro e um script, Uhum. né? E aí Sim. depois de um tempo a gente começa, quando eu vou tomar consciência da quem sou eu, da minha história, das minhas coisas, aí eu vou descobrir, eu vou optar se eu quero ou não quero o papel que me deram, Uhum. entendeu? E Se aí vai eu vou permanecer no papel ou se vai sair dele. E aí eu vou em busca da autoria da minha própria história. Porque Sim. aí eu paro de culpabilizar os outros. Uhum. Porque, às vezes, essa história clássica, eu atendia uma senhora e ela fez o seguinte relato. Ela pegou um punhado de remédio do psiquiatra, colocou na mão, e ela começou a olhar aqueles remédios. E ela me dizendo, né, na sessão de terapia sistêmica, esse remédio aqui eu tomo por causa da minha patroa, que eu me estresso muito lá no meu serviço, então eu tenho que tomar porque ela é a culpada desse sofrimento. Aham. Sim. Esse aqui eu tomo por causa daquele infeliz do pai do meu filho, que eu fui casado uma vez, e ele só perturba a Uhum. minha vida. Uhum. Esse aqui eu tomo por causa da minha mãe, que inferniza a minha vida. Tá? Então ela foi Aham. citando. Só que não sobrou nenhum remédio na mão dela. Aí eu disse assim, bom, então, eu entendo que você não está em tratamento, você está tratando os outros. Sim. Aí eu quero saber quando que você vai começar a se tratar. Aham. Porque você precisa tomar um remédio para Sim. você se dar conta de que você é a autora da tua própria história, que você tem que buscar a autoria dessa história. Porque é muito fácil a gente viver e pegar as nossas frustrações, e a gente sabe o mecanismo de defesa do inconsciente, da projeção, Uhum. e a gente vê muito isso como terapeutas de casais, a pessoa não está bem e ela joga no bolso do casamento sua frustração, Aham. né? Não assume a sua autoria ou não consegue enxergar a sua dor, né? E aí ela começa a culpabilizar os outros. Uhum. Ah, porque o meu marido, ah, porque minha mulher, ah, porque, né? Uhum. Então, tem alguns até que verbalizam, diz assim, ó, se Deus não me levar para o céu depois desses anos todos casado com esse infeliz, vai ser muito injusto, Aham. né? Quer dizer, até Ou Deus entra vice-versa. no pato. Até Deus Ou entra vice no pacote da história. Sim. Então, para eu sair da dor, daí depois eu entendi isso, né? Aham. Para sair da sua dor, do seu sofrimento, ele precisa pegar a autoria da sua própria história, Sim. fazer a sua emancipação, né? Uhum. Fazer a sua, como que fazia no tempo dos escravos, tem uma palavra, alforria, É mesmo, alforria era o termo. ter sua Aham. própria alforria. Eu tive uma colega que ela fez alforria e registrou em cartório, que ela não era mais escrava, né? Que ela era descendente de escravo. É legal, muito Então, legal. Mas sabe que fazer alforria tem o seu preço, né? Então, com muitas vezes certeza. as pessoas preferem pagar, que é o que você está explicando, Uhum, pagar o preço de permanecer escravo, colocando a culpa uhum, no outro, do que se tornar exatamente. liberto e assumir a responsabilidade. Mas, Joel, o Uhum, papo está excelente e eu acho assim que você está trazendo, está bem dentro daquilo que a gente propôs, né, no título da live, porque a gente falou assim, que a gente ia colocar 8 motivos maravilhosos para que a pessoa que está nos assistindo possa se tornar, o desejo de se tornar, né, uhum, terapeuta familiar sistêmico.
dentro da história que você está colocando, eu não contei assim no dedo quantos motivos você trouxe, mas você já trouxe uns quantos. Se a pessoa Uns está nos quantos? ouvindo, se ela está nos ouvindo e ela está atenta, gente, o Joel já trouxe vários motivos. Um que eu Uhum, vou salientar aqui, Joel, é o fato da pessoa poder conhecer a própria história, uhum, sabe? uhum, Conhecer a história da própria família, porque isso você trouxe muito bem. Inclusive, você trouxe como motivo, né, inicial que uhum, fez você se tornar terapeuta. Então, você uhum, poder conhecer, compreender a estrutura da sua própria família, da família de uhum. origem, é um dos motivos, né, que a gente pode salientar assim, para que a pessoa se torne um terapeuta, porque você vai entender isso dentro do curso. Com Pode, certeza. E né? uma... Pode entender de um outro jeito? Pode, mas a Uhum, gente está propondo que você tenha um conhecimento mais amplo dentro da formação uhum, do terapeuta. uhum, Esse conhecimento vai ser muito mais amplo. uhum. Até porque, Claudilene, eu não acredito que um indivíduo possa se tornar um terapeuta se ele não Uhum. passar pelo seu próprio self. O que é o seu próprio self? Explica É aí para nós. fazer, é fazer seu próprio processo, né? Aham, E dentro da nossa abordagem sistêmica é o processo familiar, da onde que eu vim, né? Quem que aham, eu sou? Quais são as coisas da minha família que eu estou repetindo? Quais são as coisas que eu repito dos meus pais, dos meus avós, dos meus aham, bisavós, que me trazem consequências negativas e que eu preciso devolver, uhum, né? Que eu preciso conversar com essas pessoas, né? E às vezes eu uhum. peço para clientes conversar até com mortos, né? Mesmo tendo uma abordagem cristã, que a gente não acredita Sim. que os mortos ouçam Aham, alguma coisa. Mas por quê? Chegar e dizer, meu pai, muito obrigado, minha mãe, muito uhum. obrigado, minha avó, muito obrigado por aquilo que você trouxe, que me fez eu ser quem eu sou. Sabe que essa Agradeço história pela de vida. conversar com os mortos, eu gosto de colocar o seguinte, assim, aqui, são mortos vivos. É um jeito meio estranho Exatamente. de falar, mas sabe? Porque assim, a pessoa não está morta, ela está muito viva dentro, Uhum, né? Então, ela está uhum, tão viva dentro de mim que ela está determinando alguns uhum, comportamentos, alguns sentimentos, alguns pensamentos, né? Então, ela é muito viva, a pessoa está. uhum, Portanto, a pessoa não está exatamente. morta. Porque essa compreensão, mesmo a gente não acreditando que há vida depois da morte, né? Uhum. Não vamos entrar em detalhes, mas Aham, o cristão ele crê um pouquinho diferente, né? sim. Nós cremos na Bíblia, né? Sobre o estado dos mortos. Mas o que acontece? Ah, a palavra, Boa tarde para quem ela, está entrando agora, tá? Acho que a Bruna e a Neide, sejam bem-vindas, meninas. Já vão ali no aviãozinho, manda um aviãozinho para alguém, tá? Deixa o coraçãozinho aí para gente que a gente gosta. Se você não está seguindo ainda o Terapeuta de Sucesso, você que está aqui agora conosco, você que está nos ouvindo depois, já segue o Terapeuta de Sucesso, já segue o Instituto também, tá? O uhum, Joel também tem o perfil. Como é que é o teu perfil, Joel? Fala aí para nós. Depois terapeuta Joel Teixeira. isso, então você tem Terapeuta 3 perfis para seguir. Aqui o Terapeuta do Sucesso, o Instituto Famílias Funcionais e o Terapeuta Joel Teixeira. Vai seguindo aí, porque para você isso é de graça, mas para nós é importante, que ajuda o nosso trabalho a andar. a gente coloca muito conteúdo lá, né? E Exatamente, tem devolve muito conteúdo gratuito lá para as muito pessoas. conteúdo de boa qualidade. Então, Claudilene, veja bem, por que que existem os mortos-vivos? Por quê? Porque Uhum, essas pessoas que morreram, elas já ah, estiveram conosco falando. uhum, E as sim, palavras são póstumas. As palavras são póstumas. exatamente. Por exemplo, eu perdi meu pai há 15 anos, né? E aquelas coisas que meu pai falava, repetia, as crenças, as coisas que Uhum, ele, os incentivos que eles nos dava, essa coisa, por exemplo, por que que eu e minhas irmãs, por exemplo, a gente tem essa coisa de estudar, que a gente começou a estudar e nunca mais parou? uhum, Porque o meu pai falava e repetia, para sair da pobreza tem que tem estudar, que e nós estudar. criamos crença.
que para sair da pobreza tem que estudar. Aham. Depois eu entendi, Claudilene, que não era a pobreza financeira, é para sair da pobreza É muito maior, né? intelectual, afetiva, emocional, né? A gente Aham. precisa estudar e que o dinheiro não é tudo na vida, né? Senão eu poderia dizer assim, pô, Exatamente. eu acreditei nisso que meu pai falou e eu não fiquei rico, e Aham. agora? O que com isso? E eu digo que meu pai me deixou uma herança muito grande, que foram essas coisas boas, que são póstuma, ou seja, elas são depois do túmulo. A Uhum. pessoa vai e aquilo que ela falou e repetiu fica conosco. Então, esse é o sentido dos mortos estarem vivos na nossa Sim, na nossa dia a mente, né? Na dia. história. E eu tenho a mania de dizer assim, pois é, bem o meu pai falava, isso, aquilo. Eu não sei como é que são vocês, mas assim, bem minha avó dizia, né? Aqueles ditados assim, Aham. isso vem aquelas coisas lá de trás. A Bruna está nos lembrando aqui que isso é legado. São os Os legados, legados, exatamente. né? Boa E tarde para a junto, Elide, que está entrando também. Seja bem-vinda, Elide. A Elide, para quem não sabe, é a mulher mais linda da vida do Joel. Claudilene, então a Bruna colocou aí dos legados. Existem os legados Aham. que a gente recebe, porque quando a gente entra na história, numa história familiar, a gente não começa a história, a gente entra dentro dela. Está no meio dela. É. E só que com os legados, muitas vezes, Uhum. vêm os mandatos. Uhum. Os mandatos. Ô, Joel, deixa eu E, salientar aqui uma questão que tu está colocando. A Bruna falou dos legados, você está colocando os mandatos, tá? uhum, Eu preciso nos situar para a gente poder deixar mais claro do que a gente está falando para as pessoas, tá? A gente está uhum, falando de 8 motivos que a gente considera maravilhosos para que uhum, você possa se tornar um terapeuta familiar sistêmico, para que uhum, você faça parte do nosso time, para que você esteja uhum, conosco, para que você, se ainda não tem a formação, venha fazer conosco. E se você já uhum, tem a formação, então vem participar conosco da Bratefac, que a gente já vai explicar o que é. uhum, Entende? Para uhum. que você que está nos ouvindo possa É. entender o nosso papo. Então, o Joel falou até agora um monte de motivos. Eu vou especificar. Uhum, A primeira razão que a gente salientou foi você poder ter compreensão da estrutura da sua própria família. uhum, Isso que ele está colocando agora, que a Bruna também falou ali, é a capacidade que o terapeuta ele vai desenvolver para entender a estrutura familiar das pessoas. Então, quando a gente começa a atender uma família, um casal, a gente vai ter o conhecimento que o curso nos dá, né? Que é uma outra uhum, questão que eu vou salientar, é a gente poder conhecer as linhas, os teóricos, enfim, tudo aquilo que embasa o nosso curso, a gente vai ter esse conhecimento e técnicas para fazer esse entendimento. Então, a gente vai ter a compreensão uhum, da estrutura familiar das pessoas. Ok, só uhum, para a gente poder ir clareando um sim, pouquinho, colocando em ordem, Joel. Pode uhum, seguir, tá falando dos mandados. é. Então, Mandatos. o legado, né? Então, todos nós recebemos um legado da família, né? Ancestralidade, diz E, a Bruna. Olha, tá afiada, hein? exatamente, por isso que nós, É isso aí, Bruna. no curso de terapia familiar sistêmica, nós estudamos a trigeracionalidade, que inclusive é uma escola de abordagem, a escola trigeracional, né? E Gente, se aí, você está nos nós... ouvindo e não entendeu nada disso, essa é mais uma razão para você se tornar terapeuta familiar sistêmico. Sim, Porque você vai compreender esses palavrões, né? No bom sentido que a gente uhum. está colocando aqui. É Pode seguir, porque Joel. nós nos vemos dentro de um sistema, né? Por que a gente fala tanto Sim. do tal sistêmico? Porque nós Aham. estamos dentro de um sistema que tem esses legados, mandatos, Aham. hierarquia, e que para ele estar equilibrado, ele tem que ser um sistema funcional, Aham. né? Ele pode até estar equilibrado na disfunção também, a gente sabe, né? Mas Sim. assim, ó, a família, não existe família perfeita, né? Só no comercial de margarina. Mas
a família ela tem que dar conta de resolver suas questões, suas Ô, Joel, deixa eu dificuldades. fazer uma pergunta importante, então. Quer dizer que nem a família do terapeuta ela é perfeita, não? Até a Com família do certeza. terapeuta vai ter problema? Tem uma autora que ela diz o seguinte, que quanto mais ferido foi o terapeuta, melhor terapeuta ele vai ser. Então, assim, ó, as nossas... Porque como na nossa abordagem nós não somos neutros, dentro da Aham. terapia sistêmica, o Isso já terapeuta... fica claro, né? É, por isso que existe um livro, né? Chamado Dançando com a Família, né? Uhum. E nesse livro, o autor ele coloca que a gente entra, dança com a família, ajuda eles a acertar o passo e a gente vai sair. Mas enquanto nós Uhum. estamos no processo, nós estamos dançando na roda, Junto. Aham. tá? Então, o que acontece? Esse é o sistêmico. Sim. A pessoa, por exemplo, o terapeuta sistêmico ele não trata psicopatologias, tá? Que é a Certo. bipolaridade, o borderline, todas essas Uhum. Os psicopatologias, né? transtornos. Os transtornos, né? Que os Uhum. psicólogos e psiquiatras tratam, né? Sim. Mas nós tratamos no sistema. O que é o sistema? São as inter-relações entre as pessoas. Só Aham. que, se nós formos olhar, grande parte das doenças psíquicas são adquiridas lá no sistema. Um sistema disfuncional. Por exemplo, Sim. a família apresenta uma questão disfuncional numa área do sistema familiar e algumas pesquisas mostram que se isso replicado por 2 ou 3 gerações, Uhum. vai desenvolver doenças psiquiátricas em alguns dos membros desta família, tá? Então, muitas vezes, um é Uhum. eleito para ser o doente, né? Então, o que acontece? O nosso trabalho, ele é anterior a disfunções psiquiátricas, porque se, por exemplo, o indivíduo consegue... porque para eu sair de uma família, né, para eu Uhum. formar um grupo familiar, eu tenho que sair. Então, a primeira grande Certo. teoria, né, que é a teoria de Murray Bowen, é a teoria do processo de diferenciação da família de origem. Então, eu tenho que me Uhum. diferenciar desta família. Talvez a gente esteja falando coisas muito técnicas, né? Mas veja bem, Mas eu eu acho que é tenho que interessante saber... você mencionar, porque sim, Uhum, o colega que está nos ouvindo, ou que vai nos assistir depois, precisa entender que para fazer a formação e se tornar terapeuta uhum. familiar sistêmico, ele vai precisar estudar os teóricos, né? Vai estudar toda a Ele teoria. vai precisar estudar as Uhum, escolas. Então, uhum, por isso é importante você colocar isso, Joel. exatamente. Então, Claudilene, falando nas bases, por exemplo, as bases, a grande base da teoria familiar sistêmica é a teoria geral dos sistemas, que você, dentro Uhum. do teu sistema familiar, não tem nada que vai acontecer com você que não vai afetar os outros membros da família. Isso é o olhar Sim. sistêmico, né? Uhum. Ou alguma coisa que essa família está sofrendo que não vai abalar os outros, né? Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de sair das suas famílias de origem, de ir embora de casa, né? Sim. E o ir embora de casa não Deixa eu dar é... mais um oi aqui, Joel. Entraram mais. Gente, eu estou sem óculos, eu não enxergo direito. Eu acho que é Neves, a Anne, Priscila, a Priscila, Viviane. Uhum. Ok. Boa tarde Então, para vocês. Vão mandando aviãozinho ali, tá? Vão divulgando aí. Faz favor. beleza. Então, veja bem, a teoria básica é a teoria geral dos sistemas, né? Que a gente Aham. enxerga dentro do seu sistema familiar, tá? Ok. Aí, como que se desenvolvem as relações? As relações são desenvolvidas, como que é construída uma relação? Um casamento, Uhum. uma família, uma relação entre pais e filhos. Essa relação é construída através da comunicação. Então, Certo. comunicação, e aí o Václavic, que é o teórico da comunicação, ele diz que comunicação e relacionamento são sinônimos. Porque, por exemplo, toda família tem regras. Uhum.
eu estava, muito interessante, ontem à noite eu estava assistindo com a minha esposa, tem um programa na Discovery, eu acho, que é a troca de marido e também tem a troca de mulher. Eles pegaram uma mãe, eles pegaram dois pais, tá? Uhum. Que tinha a esposa e filhos, e dois filhos, e eles eram super liberal. A regra daquela família era não ter regra, não ter horário para dormir, não ter Aham. nada, né? O que queria, comia o que queria, quando queria. E era assim Aham. nessa família. Parece a família dos sonhos. Aham. É. Só que não. E o que eles fizeram? Eles buscaram uma família onde as regras eram bastante rígidas. A mulher tinha mania de limpeza, né? E Aham. trocaram os maridos. E aí o programa mostrou como que foi durante, eu não lembro se é uma semana, duas, enfim, eles ficaram, se eu não me engano, 15 dias. Claro que não era troca de marido carnal, Sim. era o homem vai lá e fica morando naquela casa, né? Aham. Lá, e o outro vai para outra casa. E Claudilene foi um choque de regras e de normas familiares, né, tão grande. O menininho que tinha o pai e a mãe bem rígidos, não deixava ele comer nada, aí quem dava as regras é o pai que chegava, esse pai emprestado. E aí Certo. esse pai emprestado do menino, que o pai era rígido, não deixava ele comer nada, ele disse assim, de hoje em diante todo mundo come o que quiser. Quer comer sorvete às 2 da manhã, é só abrir a geladeira, comer. Imagina, para criança, Aham. né? Era tudo de bom, né? Aham. E na outra família, o camarada desandou a limpar a casa. A mulher não estava nem aí com a limpeza, né? Uhum. Aí ele, vamos arredar a máquina de lavar roupa para limpar embaixo. Mas para quê? Eu nunca limpei embaixo da máquina de lavar roupa, mas que bobagem é essa? Não, mas tem que estar limpo, então arreda lá, vão limpar. Então, assim, foi um choque muito grande. Então, a gente pode ver nisso que cada família constrói suas regras, como ela quer, né? Sim, Suas sim. normas, regras, Aham. mas toda família tem normas e regras. Aham. E essas regras e normas, elas não são escritas num papel e fixadas na geladeira. Elas são construídas através do que se fala naquela família. Então, a comunicação é que constrói a maneira como as pessoas vão se relacionar. Com certeza. E aí, por isso Joel, que uma das... eu tô te ouvindo e tô olhando o tempo, tá? Nós Vai lá. estamos caminhando para o final. Então, eu vi Ok. que tem pergunta, então eu vou dar uma resumida Uhum, aqui no nosso uhum, contexto para dar tempo da gente ler a pergunta, poder responder, tá? uhum, Gente, não sai da live que a gente não encerrou ainda não, tá? Eu só estou uhum. verificando o nosso tempo. Se E você ainda depois não vai ficar segue, gravada, né? vai ficar gravada. Se você ainda não segue Terapeuta de Sucesso, já nos segue aí. Segue o Joel Teixeira, terapeuta, Terapeuta né? João Teixeira. Terapeuta Joel Uhum, Teixeira e Instituto Famílias Funcionais. Vai nos seguindo aí, que é de graça para você e para uhum, nós é muito importante. uhum, Joel, então assim, uhum, deixa eu colocar uma ordem aqui para a pessoa entender que a gente realmente falou muito mais, mas para gente que a gente colocou os 8 motivos, tá? Então assim, uhum, a pessoa ela vai compreender, ela se tornando terapeuta familiar, ela vai compreender a estrutura da própria família dela, certo? uhum. Ela vai estar fazendo Através, uma... através de uma ferramenta que nós chamamos de genograma, né? Isso, Que é a vamos dando estrutura nome aos gráfica bois. das famílias. A pessoa ela vai ter uma formação profissional, porque é um curso, né? Nós Uhum. fizemos um curso e nós damos um curso, então é uma formação profissional. A São quatro pessoa ela vai semestres. ter, são 4 semestres, são 2 anos, tá? A pessoa ela vai ter, claro que um grande aumento no seu autoconhecimento. Imagina tudo isso que o Joel falou até agora, certamente o Joel tem um nível de autoconhecimento muito grande hoje como terapeuta, não tem, Joel? Tudo que você aprendeu Com sobre a sua certeza, família, sobre você mesmo. com certeza. Então, A gente, eu divido minha vida no antes e uhum, depois do curso, e eu penso que para você foi marcante também com naquela toda época lá, certeza. Eu posso há dizer a 20 e mesma tantos coisa, anos atrás, antes e depois. a minha vida em todos os sentidos, antes, Uhum, formação como terapeuta familiar sistêmico, e depois.
Sim, Esse óculos que eu falo sempre para os alunos, que o curso e a formação é um óculos que vai lhe dar um novo olhar sobre um a novo vida, olhar. sobre. Então, a gente nunca mais vai enxergar a vida como era antes, né? Gente, é E aí, verdade mesmo, tá? Eu saliento, é verdade mesmo isso. hum, Ok, então, assim, vocês entenderam, o Joel não está só fazendo propaganda, é de verdade isso, tá? Você também vai ter uma capacidade para entender a estrutura familiar das outras pessoas, eu já tinha mencionado. O uhum, conhecimento sobre as escolas e teorias que fundamentam a terapia familiar sistêmica, você vai ter tudo isso. Você vai poder criar vínculos com outros terapeutas da mesma linha de trabalho, e isso é fantástico. Você está vendo que eu e, e o Joel somos a mesma linha. A gente e aí adicionou aqui outros colegas, né? eu faço um adendo aí pelo trabalho Uhum, que vocês fazem no Terapeuta de Sucesso, que é fazer mentoria com os terapeutas. uhum, E nós temos também um instituto, sim, supervisão de casos, né, professores que dão uhum, supervisão uhum, de casos depois do aluno formado, e a gente também tem a Bratefac, né, que é uma associação que chama Bratefac, Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos, da qual eu sou presidente, né, uhum, e nós ali fomentamos o conhecimento e a troca de conhecimento e de informações entre seus pares, entre os terapeutas familiares sistêmicos cristãos, né? uhum, Então, veja bem, essa rede no pós. Durante alguns anos eu fui professor e eu via que faltava alguma coisa, que era uma rede uhum, de. A gente, com certeza, faz vínculo, como eu e você fizemos, nos conhecemos lá no curso, e depois sim, fizemos um vínculo e estamos até hoje aí trocando figurinha, né, como terapeuta. Mas veja sim, bem, isso é importante, né? Eu conviver entre meus pares, né? De profissionais, né? E de sim, sim. colegas. A própria E tem, associação que você falou é muito importante, assim, para a gente, enquanto terapeuta, ter uma associação, sabe? A gente ter um lugar para a gente se reportar em determinadas circunstâncias, quando a gente tem dúvida ou quando a gente precisa de apoio dos colegas, né? É exatamente. importante. Quando a gente quer aprender a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, é importante. Uhum, Por isso uhum, a Abratefac tem uhum. E, essa, e aí esse entra valor mais na uma, vida. Claudilene, que eu gostaria de colocar, que é importante também, é ser terapeuta no pós-pandemia. Ah, É, tá. Ótimo. eu Enquanto você dou fala, eu aula vou para lendo aqui as perguntas. eu dou aula para duas faculdades, na formação, né, no curso de pós-graduação e formação em terapia de família. E no pós-pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? E daí Uhum, surgiu de uma maneira, surgiu não, já existia, mas potencializou de uma forma muito grande o atendimento online. E você, e aqui eu vou fazer uma propaganda da uhum. Claudilene, ela se tornou expert em atendimento online. Fechou o Online. consultório físico e foi atender somente de forma online. E hoje você tem todas as técnicas aí e o saber desse atendimento de terapia sistêmica online para Uhum. compartilhar com os colegas e tem feito a diferença na formação dos nossos terapeutas, né? Eu vejo Sim, assim, com certeza. depois que os nossos alunos passam pela a Claudilene, ela ministra uma disciplina que é justo esse atendimento de forma online, né? E depois que os alunos. Com a divulgação inteligente nas redes sociais, porque uma coisa está linkada com a outra. Exatamente. E depois que eu vejo que depois que os alunos passam pela tua disciplina lá no curso de formação, realmente eles saem a mil, né? Eles ficam Eles empolgados, né, Joel? ficam empolgados porque o limite é o céu. Sim, com certeza. E Embora a gente você, não vá resolver os problemas das pessoas, mas a gente vai fazer muita diferença na vida delas. Até para elas poderem enxergar e decidir se elas querem carregar aqueles problemas ou se elas querem resolver.
Ah, sim, com Joel, certeza. a, a, Hum, a Marlene está dizendo que para ela o curso fez toda a diferença. uhum, Fez toda a diferença na vida dela o curso. uhum. E que ela tem gratidão, que o curso foi maravilhoso. Marlene, muito obrigada. Não é a Marlene? Não, que Marlene é a Priscila. Desculpa, Priscila. Mesmo de óculos eu estou enxergando ruim. E a Bruna fez uma pergunta aqui em relação ao filho. Uhum. Dá uma lida na pergunta da Bruna enquanto eu vou caminhando para o final aqui, tá? Gente, enquanto o Joel vai lendo a pergunta da Bruna, eu quero só dizer para você ainda que está nos ouvindo até agora, obrigado porque você ficou até aqui e nos acompanhou. Se você já é terapeuta e você trabalha numa outra linha, vem conhecer a linha sistêmica. Se você já é nosso colega da linha sistêmica, excelente. A gente espera que você permaneça. É bom ter você aqui conosco. Divulga esse conteúdo, divulga essa live para que outros colegas possam assistir e possam participar conosco. Na próxima semana, na terça, quarta e quinta-feira, o Joel vai estar dando aula num mini curso que a gente está criando sobre terapia familiar. É mini curso de terapia familiar, mini, porque Uhum. são 3 aulas. E o É curso, o uma Joel já amostra explicou que são. grátis. A gente já explicou, o Joel explicou, são 2 anos. A gente vai estar dando 3 Uhum. aulas, então é mini curso. Então, Uhum. a gente está querendo que você que está aqui, que está nos ouvindo agora, está aqui conosco agora, que está nos ouvindo depois, a gente está querendo que você divulgue isso para nós. Divulga para outras pessoas, que a gente vai dar mini curso semana que vem, na terça, na Uhum. quarta e na quinta. Uhum. O link está na bio do Instituto, também está na bio da Abratefac. Então, Uhum. divulga aí, vamos aumentar o número de colegas. E olha, Uhum. falando da parte do marketing, né? Que o Joel disse que eu me especializei no online, no marketing. Gente, Uhum. não vai incomodar, não vai atrapalhar em nada, tá? Se a gente tiver muito mais terapeutas. Porque, sim, ó, Uhum. tem cliente para todo mundo. Se você souber trabalhar direitinho nas redes sociais, com divulgação inteligente, você vai Uhum. ter a sua clientela. Se a gente tiver 1 milhão de Uhum. terapeutas trabalhando, 1 milhão de terapeutas vai ter cliente, tá? Então divulga aí o nosso curso, chama o povo para Ok. o mini curso semana que vem. Joel, você Temos tem dois minutos para responder. 2 minutos, até porque eu estou no meu consultório e em Vai cinco atender minutos agora. vai ter um casal que vai bater na minha porta, que é um atendimento presencial. Claudilene, olha só. Eu li a pergunta da Bruna, ela coloca ali que tem algumas pessoas da família que negam a família de origem, né? Uhum, ela está com receio do E, menino, né? exatamente. Então, Uhum, veja bem, tem um livro de Moisés Groisman que eu recomendo a leitura, chamado Família é Deus. Moisés Groisman é um dos pioneiros da uhum, terapia sistêmica, é um psiquiatra do Rio, que ele é um dos pioneiros da nossa abordagem no Brasil, né? E eu já fiz cursos com ele, você também. E uhum, então é o sim. seguinte, a família pode te comandar. Esses dias eu estou trabalhando num divórcio de um cliente, né? Ele Uhum, queria terapia de casal, a esposa não quis, enfim, e acabou indo para o divórcio. Então a terapia é para casar e também é para se divorciar, né? E sim. agora, nessa nova fase porque a pessoa no divórcio faz o luto, faz todo um processo, e depois vai chegar um ponto que muitos dos divorciados vão recolocar seu currículo na praça para encontrar uma nova pessoa. E olha Aham, só, claro que muitas vezes o ex-cônjuge ele tem ojeriza do seu ex-marido, sua ex-mulher, enfim, tá? sim. E outro dia, e ele começou a conversar algumas coisas, e eu disse assim, tu tá vendo que quem tá fazendo a escolha pro teu próximo casamento é a tua ex? Como assim? Eu falei, tudo que tu passou nessa história malfadada desse primeiro casamento é o que tu tá procurando o oposto. E da onde Uhum, que veio isso? Ela tá comandando lá. Então, se tu não ampliar a tua visão, tá? Você vai ir pro rosto e você não vai ser feliz de novo, uhum, né? Então, vamos lá. Então, nas famílias, muitas vezes as pessoas assim, por exemplo, o indivíduo vem de uma família extremamente complicada, complexa, disfuncional. Daí ele encontra
a sua esposa ou seu marido numa família que ele acha lindo, que é a busca pela complementariedade, né? E ele acha maravilhoso, lindo como aquela família vive, né? E aí ele diz assim: então, de hoje em diante, eu não vou mais querer pertencer àquela que eu vi. Eu vou adotar minha sogra como mãe, meu sogro como pai, e vou abandonar aqueles. Ele não abandona, ele vai ser comandado por eles. Então, eu só paro de ser comandado pela família, em certo sentido, quando eu entendo os mandatos, legados e tudo isso, e eu me torno autor da minha própria história e digo para mim mesmo: isso eu quero seguir, isso aqui eu devolvo e eu não quero seguir. Não adianta correr, leva a família na bagagem. Resumindo a resposta aí, Bruna. Já mandei para todos, obrigada. Mandou o aviãozinho para todos. Resumindo a resposta, você precisa estudar, compreender melhor compreender melhor, né? Mas assim, ó, o seu menino, ele não está condenado, tá? Desculpa a palavra forte, mas ele não está assim condenado por conta dessa... Predestinado. Acho que a palavra é melhor. Lembra que a nossa saudosa Marli, nossa formadora e mentora, ela dizia assim: história não é destino. Não significa que eu vim de uma família de alcoólatras que eu vou reeditar o alcoolismo na minha família. Isso mesmo. É importante a gente entender isso, tá? Então, o seu menino, ele não está predestinado. Se você conseguir compreender, você vai conseguir enxergar o futuro do seu menino de 10 anos de um jeito melhor e vai ficar mais tranquila. Ficando mais tranquila, você também vai lidar com ele de uma forma mais tranquila, vai entrar num processo, ele daí entra num processo de cura, digamos assim, né? Joel, muito obrigada. Nós passamos um pouquinho de 1 hora, mas acho que valeu super a pena, tá? Gente, o pessoal que está aqui até agora, muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Divulguem aí com os colegas, tá? Divulguem o mini curso semana que vem. Isso, abraço a todos. Terça-feira a gente começa o mini curso. Isso, abraço 20 horas. A todos. Se vocês quiserem participar, estão nos ouvindo agora e querem participar, o link está na bio do Instituto Famílias Funcionais. É só entrar no link lá, vai cair dentro do nosso grupo, participar das nossas aulas. Beijo para todos vocês. Até o próximo terapeuta na próxima quinta-feira. Tchau, Joel. Obrigada. Tchau.